Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma jarra com uma alcachofra. Mas antes uma palavra. Salmo 107, versículo 8 diz assim: Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aqui nós temos o risco, você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pela jarra, que é o elemento que está por trás, e vamos começar aqui pela alça da jarra. Eu vou usar o pincel número 6, tá aparadinho, o caramelo, e eu vou preencher inteira essa alça. Agora eu vou pegar o sépia para fazer a sombra. Então, essa área aqui, ó, eu vou fazer assim, sempre dando batidinhas de pincel. Eu tenho um pouquinho de sombra. Olha como eu fiz. Aqui vai ficar escurinho. Aqui eu vou ter uma pontinha de claridade. Um lado, né? O lado de baixo escuro, aqui escurinho. Aqui eu venho subindo, colocando só um pouquinho na borda. Quando chegar por aqui, eu já vou atravessar, ó, tá vendo? Começa a escurecer mais. Nessa altura aqui, eu vou deixar tudo escurinho. Você já viu que esse pano é um pouquinho... ele tem um pouquinho de textura. Então, é difícil conseguir uma linha muito certinha. Mas como o nosso trabalho é com batidinho, se ficar meio crespinho não tem problema. Apesar de que o metal, geralmente ele é liso. Aqui, ó, aqui em cima, eu vou sumindo. Aqui, ó, a sombra, ela tá aqui por baixo. Até aqui. Quando chega aqui, eu inverto de novo. Vou começar bem escuro aqui perto do jarro e venho com um pouquinho de sombra pro lado de cima. Aí, é só você acompanhar isso aqui que não vai ter problema. Porque não tem que ficar uma coisa assim muito certinha mesmo. Agora eu vou iluminar. Eu troquei de pincel, eu peguei um outro pincel 6 que tá mais curtinho e tá durinho, ó. Ainda não molhei. Por isso que ele tá durinho, ele tá meio firme. E é com ele que eu vou iluminar um pouquinho aqui essa área do caramelo. Eu vou colocar um pouquinho de branco. Não deve chegar em cima do sépia, tá? Só no branco, só na área branca. Aqui, ó, nessa pontinha, ó, deixei bem clarinho. E agora aqui, essa área clara, também em cima do caramelo. Você viu que eu tô batendo o pincel, eu não tô alisando, não. Assim, ó, de batidinha. Aqui, ó, eu vou fazer bem no cantinho um pouquinho de linha. Ó, vai ficar assim, ó, cruzando. Aqui ele tem a borda clarinha. Que pode vir até aqui assim. Quando chega aqui, ele tem que entrar para cima do caramelo. Um pouquinho mais do caramelo aqui. E vou pôr um pouquinho mais de branco aqui também. Considerando que o caramelo tá úmido, esse branco ele vai ser absorvido em grande parte. Pronto, agora nós vamos fazer aqui em cima a boca. Eu vou começar também fazendo uma base de caramelo.
Feita a base, eu vou usar o sépia para escurecer. Aqui na ponta, também eu vou trabalhar com batidinhos. Eu vou deixar assim, ó, um espaço ali de caramelo, que depois a gente vai dar uma iluminadinha ali. Venho batendo esse pincel, sumindo a tinta, limpando o pincel. Agora eu vou pôr um pouquinho do escuro aqui. Nessa altura vai ficar um pouquinho mais claro. Acho que posso escurecer um pouquinho mais aqui. Aqui, ó, eu invadi muito, então eu vou voltar com um pouquinho do caramelo. Assim. E agora eu vou iluminar com o branco. Essa parte aqui do centro, coloquei a primeira camada, agora eu vou colocar uma segunda, deixando esse crespinho assim, ó, do batidinho. Ali em cima, eu vou colocar com a tinta pra cima, só assim, ó. Eu vou dando toquinhos. Aqui no centro mais claro, então tem mais tinta. E à medida que vem pra cá, aqui mais sombreado, a gente vai diminuindo. Agora, nós vamos trabalhar o corpo da jarra. Para ficar uma forma mais fácil, eu vou fazer assim, ó. Eu vou acentuar com o lápis as linhas que vão direcionar a nossa luz e nossa sombra. Então, aqui, ó, também vou marcar assim. Aqui pode ter marca mais para baixo, aqui eu tenho mais uma marcação. Ops, saiu da linha. Aqui. Agora, eu vou pegar esse meu caramelo. Eu vou colocar aqui, ó, um pouco no pratinho. Ops. 3 pinceladas gordas. Aí, eu vou pegar água. Mudei de pincel. Vou pegar o pincel número 12, que é maior. Ó, uma pincelada de água. 2 pinceladas de água. Eu vou misturar essa tinta. Pra a tinta ficar mais leve. O pratinho é reciclado, ó. Esse daqui era a tampa da salada. Agora, com essa tinta assim, que não escorre, eu vou preencher inteiro o vaso. Olha como o risco vai aparecer e a gente não vai ter problema de achar onde vamos colocar as luzes e as sombras. Agora, com esse pincel ainda, eu vou iluminar a primeira vez, porque a gente vai iluminar novamente depois. Aí, eu vou usar o branco e você vai imaginar aqui, ó, tá vendo esse risco? Aqui a gente tem uma luz e depois a gente vai ter uma luz assim, ó, arredondada. Eu vou marcar com um lápis. Primeiro, pego o branco, coloco aqui no pratinho. Carrego o pincel, eu vou começar por esse do meio. Onde tem o risco é o lugar do escuro. No meio dos dois vai ficar branco. Então, eu vou bater um pouco do branco aqui, sem chegar no risco, tá? Você vai batendo no meio. Essa tinta, ela vai ser absorvida. Então, depois, a gente vai voltar com o branco aqui novamente. Lá no final, a gente vai iluminar de novo. Ó, deixei assim meio centímetro para chegar no risco. Agora, esse aqui. Começando da linha aqui, ó, que eu tinha deixado marcadinha. Eu vou subindo também. Essa parte mais gorda dele é um pouquinho mais largo, o espaço da luz. Esse eu vou deixar até aqui. O último,
que começa daqui também. Não, o último não, né? O último desse lado. Você viu que eu tô preservando a linha e dos dois lados um pouquinho do caramelo. Esse aqui, um pouquinho mais pra cima, ó. Depois, esse daqui. Vou colocar aqui um pouquinho atrás da alcachofra já. Eu venho subindo com ele assim, ó, só um pouquinho ali. Mais ou menos a mesma altura. Depois, a gente tem um outro aqui. Que começa embaixo. E vem até ali também, assim, ó. E por fim, aqui um pouquinho. Já vou colocar também aqui. Uma claridade. Embaixo desse do meio, nessa altura aqui, ó, também tem uma mancha assim. A gente iluminou, agora nós vamos para a segunda cor, que é o sépia. Eu coloco no pratinho. E eu vou começar nessa parte de cima. Eu vou fazer esse cantinho aqui para você só perceber como que vai funcionar. Aqui em cima, a luz tá chegando mais desse lado, né? Da esquerda para a direita. Então, aqui, eu vou batendo o sépia. Só que eu deixo o caramelo aparecendo no fundo. Eu não vou cobrir, não é para preencher. Aqui eu vou fazer uma linha. Porque a gente precisa fazer aquela beiradinha ali do lado de cá também. Quando eu venho chegando aqui, ó, essa área aqui, ela vai ficar basicamente toda escura. Quando eu venho chegando na linha, aí eu venho batendo em cima da linha, abrindo um pouquinho a linha para fora, porque eu tenho um pequeno espaço. Então, na linha vai ficar escurinho, ó. Aí eu bato pros dois lados um pouquinho. Mas o caramelo fica aparecendo. Aqui também vai ter um escuro. Aqui não tem uma linha, então a gente tem que deixar crespo, assim, irregular. E assim eu vou fazendo. Aqui eu vou praticamente bater inteiro. E vou descendo em todos os meios. Eu vou fazer isso daqui em todos esses espaços. Acho que eu vou aumentar um pouquinho esse branco. Peguei outro pincel limpo, porque esse daqui, ele é bem mais largo, é a luz principal. Então, eu vou chegar ele quase até a borda dos dois lados aqui embaixo. Aqui em cima também, ó, vou chegando ali. Pronto. Agora, eu vou fazer o sépia. Eu vou bater com o pincel grande, porque com o pincel grande a gente não controla tanto e ele acaba invadindo um pouquinho a área do lado. E é isso que eu quero. Então, eu vou terminar essa parte do escuro, aí eu volto para você conferir como ficou. Olha como que ficou. Esse mais largo, esses daqui aqui em cima, ó, deixei bem fininho. Agora, nós vamos colocar uma segunda sombra. E eu vou usar o verde pântano. Se você não tem, você pode usar até o preto. Com um pouquinho mais de cuidado, porque o preto, ele é mais forte, né, do que o verde pântano. Eu vou começar aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho de verde pântano aqui. Isso vai escurecer ainda mais aquele espaço. Segundo, aqui no cantinho. Olha, parece que tem preto, né? Mas é verde pântano. Aqui, ó, nesse bico. Não atravessei aqui.
Agora, eu vou colocar aqui nessa área, vai ficar assim, mais escurinho. Também com batidinho. Porque com batidinho, você não preenche, vai ficar crespo. Apesar de que o metal é liso, mas as sombras estão refletindo aqui dessa forma. Embaixo. Aqui, ó, vou colocar uma mancha seguindo. Aqui, seguindo esse escuro, mas a maior intensidade é aqui. Aqui, vou colocar um pouquinho também. Acabando por aqui. Olha como vai ficando diferente. Aqui eu tenho dois espaços, quase que se grudam aqui. Os dois levam um pouquinho de um tom mais escuro. Se o verde bater em cima do branco, ele vai aparecer o verde, né? Vai ficar esverdeado, não tem problema nenhum. Só evita bater direto em cima do branco mesmo. Um pouquinho mais aqui. E agora, aqui no final, eu vou descer com um pouquinho do verde aqui também. Aqui embaixo. Nos cantinhos. No cantinho, sumindo, limpando o pincel pra lá. E aqui no cantinho. Vou deixar uma linha até aqui, ó, bem nessa base arredondada. Lavo meu pincel, vou pegar um pincelzinho número 6, que agora eu vou fazer o arremate lá em cima. Eu vou usar o branco, aqui, ó, nessa parte. E eu vou colocar esse branco, aqui eu coloquei na parte de cima, aqui eu vou colocar bem no centro. Só que o caramelo, ele tem que estar bem, a linha tem que estar bem certinha. Então, eu vou acertar de novo aqui, ó, o caramelo. Certinho que eu quero dizer é assim, na mesma largura. Pronto. Agora, eu vou colocar o branquinho e vou colocar ele bem no centro. Colocar, não é alisar, não, colocar. Agora, eu vou terminar aqui embaixo, essa parte do pezinho. Eu vou colocar o caramelo. Eu vou preencher de caramelo aqui o pezinho do vaso. Com o sépia, eu vou fazer aqui uma sombra. Aqui também, ó, vou passar bem na borda. No centro, onde eu tenho a linha. Deixar mais escuro aqui. Eu tenho um pouquinho de sombra aqui. E aqui eu já tenho sombra. Lavo o pincel, vou colocar um pouquinho do pântano também, porque senão ele vai ficar bem mais claro. Aqui no cantinho. Vou seguir com ele aqui, ó, pelo meio. E já vou iluminar com um pouquinho do branco. Esse branco eu vou colocar assim, ó, na mesma direção da luz que tá lá em cima. Também é só uma manchinha. Você não deve alisar muito. Como essa parte aqui é curva, então você deve deixar curvo também. Pronto, só isso. Já vou aproveitar um pouquinho de tinta no pincel e vou fazer esse acabamento aqui, ó. Sumiu. Pronto. O vaso tá praticamente pronto. A gente só vai acentuar a luz depois que ele secar. Eu vi a foto de uma alcachofra em flor e eu achei muito bonita.
Então, eu vou acrescentar aqui nesse cantinho, assim, como se fosse um botãozinho da alcachofra. Isso vai no teu risco já, tá? Quando você pegar ele lá no começo, já vai estar lá. Vai ser mais ou menos aqui, esse tamanho. Mais um pequenininho aqui do lado, assim, fechadinho. E aqui uma folhinha. É muito quebradinha. E vou pôr uma folhinha aqui embaixo também, só pra dar uma... Não, acho que não precisa. Bom, vamos pintar. Esse aqui depois eu decido se eu vou pôr uma folhinha pro lado esquerdo. Esse aqui tá o alcachofra, ainda no botão da flor. Eu vou fazer esse pedacinho aqui, ó, eu vou preencher com o verde musgo. Quando chegar nessa parte, você não vai deixar uma linha reta. Aqui você vai deixar assim, ó, você vai fazendo isso com o pincel. Aqui pra baixo você pode preencher. Fazer aqui bem certinho. Esse cantinho aqui eu já vou pôr um pouquinho do verde pântano. Vai ficar mais escuro. Tá, agora, isso aqui, ele não é lisinho. Ele é cheio de, como se fossem espinhozinhos. E esses espinhos é que vão crescer e vão formar as pétalas da alcachofra. Então, eu já vou deixar, assim, uma porção de pontinhos com o verde pântano. Isso vai criar uma textura. Aqui, acho que vou pôr com o verde musgo, saindo assim, ó. Aqui tenho essa textura com o verde pântano. E aqui, saindo pra fora, alguns espinhos com o verde musgo. Agora, sem lavar o meu pincel, eu vou pegar um pouquinho do branco. E eu vou fazer alguns pontinhos assim também, ó. Pontinhos não, risquinhos. Como o meu pincel tá úmido, com o verde, e a tinta aqui tá bem molhadinha, essa tinta aqui, ela não vai ficar assim, esse branco. Vai ficar só uma nuance de cor. E eu vou entrando aqui, ó, pra esse lado que tá mais escuro. Você viu que eu usei uma pincelada só. Posso chegar aqui até o final, tá? Criamos uma textura. Esse aqui, eu vou fazer primeiro aqui as pétalas coloridas, porque ele tá mais fechadinho. Então, aqui dentro eu vou colocar um pouquinho do branco. Até um pouquinho verde, não lavei o pincel direito. Agora eu vou... Ah, tô trabalhando com o pincel número 4, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, os risquinhos com magenta. Esses risquinhos, na verdade, são as pétalas. Olha, viu que fácil? Aí, agora eu lavo meu pincel e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, nesse espaço. Eu vou usar o magenta, o amora e o vinho. Se você não tem o amora, pode colocar o magenta e o vinho. Pode colocar um pouquinho do violeta no magenta, que você vai ter esse tom aqui, que é o amora. E eu vou começar com ele bem aqui, ó. Você viu que é uma bola. Aqui é a parte que tá mais escurinha, que a gente tem sombra desse lado. A princípio, a gente preenche mesmo, depois é que a gente vai fazer alguns pelinhos com pincel zero. Não preencha até ali, não faça uma roda assim. Vai puxando o pincel pra fora. Agora aqui, eu já vou passando pro magenta, vou clareando. Tá? A base da flor, eu já tenho aqui. Agora, com o vinho, eu vou escurecer um pouquinho essa parte. Um pouquinho mais, né? Agora, eu vou trocar de pincel. Peguei meu pincel zero, um pincel zero. E o branco. E com esse branco,
eu vou fazer algumas linhas. Eu peguei um pincel que tá curtinho, mas eu acho que ele não vai ser bom. Então, eu peguei um outro aqui, que tá com a cerda mais comprida. Vai ser melhor. Vamos imaginar um ponto central, que seria esse. Aí, você vai fazer esse movimento, ó. São vários risquinhos. Mas você não vai deixar aqui essas pontas assim, aparecendo aqui. Que depois você tem que fazer outras assim, ó, cruzando. Esses risquinhos com o branco, eles podem até sair um pouquinho para fora. Você viu que eu não tô fazendo todos daqui até ali. Não, faz um pouco assim pelo meio também. Outro detalhe, se a sua tinta branca tiver meio durinha, vai ficar mais difícil fazer. Então, pode dar uma diluída. Eu gosto de colocar uma gotinha de água. Esse meu aqui, ó, tem uma gotinha de água. Por isso que ele tá assim, tão molinho, tão fácil de trabalhar. Esse lado aqui é um pouco menos, porque é uma área mais escura. Então, você carrega o pincel, pode começar aqui, ó, de fora para dentro, que já tira um pouco do excesso ali. E aqui dentro fica bem menos a intensidade dessa luz. Aqui também vou colocar uns pontinhos brancos. Ainda vou usar o verde musgo para fazer mais pontinhas aqui, ó. Esse daqui até cresce um pouquinho mais. Ele espeta bastante. Vou deixar bem aparente alguns risquinhos aqui, ó, pra fora. Ah, vou pôr um pouquinho mais de pelinho aqui também. Só pra mostrar que esse tá por cima desse. Pronto, vou fazer essa folhinha. Eu vou usar o verde musgo. Aqui. Essa folhinha, ela é muito crespa. Vou fazer só uma base com esse pincel número 4 e vou praticamente terminar ali com o pincel número 0. Todo lado de baixo, tô colocando o verde musgo. E o lado de cima, eu vou trabalhar com verde kiwi. Eu vou passar a folhinha por cima desse botão aqui. Peguei um pouquinho do branco e eu vou passar aqui, ó, no centro, uma linha. Dá uma esfumaçadinha pro lado de cima. E agora com o pincel 0 e aqui em cima, o verde kiwi, eu vou fazer uma porção de... São risquinhos mesmo, ó. Ela é muito crespa, essa folhinha. E aqui pro lado de baixo, eu vou fazer isso daqui com verde musgo. Ó, aqui, ó. Sempre fazendo pontinhas. Agora, nós vamos pintar a alcachofra. Eu vou usar o verde kiwi e o vinho. O branco e o verde pântano. Vou começar por essa última aqui. Eu vou colocar o verde kiwi aqui dentro. Sempre quando eu tenho um elemento assim, que vai fechando, eu gosto de começar pelos que estão por trás. Fica mais fácil trabalhar. Porque o que você vai deixando para trás já vai ficando pronto. Olha, tá vendo? Preenchi ali. Eu vou preencher também esse espaço aqui dentro e esse espaço aqui dentro. Olha só como ficou. Agora, essa bordinha ali, eu vou preencher com vinho. Aqui é uma dobrinha da pétala, então, a gente não
pode esfumaciar, tem que ficar bem certinho no risco. Antes de pôr esse vinho, acho que devo clarear um pouquinho. Então, eu vou fazer isso nessas daqui. Ó, coloco o branco bem no centro e limpo o pincel para fora. Eu não chego aqui embaixo, eu não levo o branco até as bordas. Ele fica bem no centro. É uma manchinha mesmo. Agora eu vou preencher com o vinho. Com o pincel sujinho de vinho ainda, que eu terminei de preencher, eu vou pegar um pouquinho do branco e eu vou colocar assim na bordinha. E aqui dentro, aqui ó, bem no cantinho, eu vou escurecer um pouquinho com verde pântano. É só um pouquinho de sombra. E esse verde pântano, ele tem que ir em cima do kiwi, não pode subir em cima do branco. Desse lado aqui vai um pouquinho mais, porque aqui é o lado da sombra. Agora, eu vou repetir esse mesmo movimento nesta aqui, nesta e nesta. Olha como ficaram. Agora, na sequência, vou fazer essa daqui e essas duas aqui, ó. Que elas estão ainda na mesma posição que a gente está vendo a parte de dentro. Nós terminamos as pétalas que estão por trás. Agora, eu vou sombrear mais uma vez com um pouquinho do sépia. Eu vou colocar o sépia sempre aqui, ó, em cima do verde. E ele pode até entrar um pouquinho. Aqui, ó. E isso vai deixar a cor um pouquinho mais marrom. Viu? Que fácil? Outra coisa, aqui, ó, bem nesse encontro aqui dessas duas partezinhas, você vai pôr também, assim, uma manchinha de sépia. Aqui, ó. Não em cima do gordinho ali, você põe pelo meio. Aqui, ó, bem no meinho, faz uma manchinha. E todas as áreas que tem o verde pântano, você vai deixar um pouquinho mais escurecido com o sépia. O meu aqui ainda tá meio úmido, então fica mais fácil de fazer. Mas se o seu já secou, não tem problema, pode colocar do mesmo jeito. Desse lado aqui, eu vou colocar essa sombra de sépia mais forte do lado esquerdo. Que é o lado que tá mais sombreado. Agora, aquela manchinha. E vamos às pétalas centrais. Aqui elas estão fechadas. Eu vou começar com sépia aqui dentro, fechando esse miolo aqui, ó. Agora, vamos fazer aquela última pétalazinha ali. Nem lavei meu pincel, vou colocar o vinho direto. Agora, eu vou introduzir uma nova cor, vermelho profundo. Vermelho profundo, se você não tem, pode pegar o vivo com o sépia. Mistura um pouquinho, que você vai escurecer o vivo e você vai ter um vermelho mais escuro, mais profundo. E eu vou sujar aqui, ó, em cima desse vinho. E agora, vou pôr um pouquinho do branco aqui, ó. Separando essas duas partezinhas aqui.
aqui, continuo fazendo aquela manchinha, uma pinceladinha com o sépia. Agora, eu vou fazer esta e esta, que são as duas que estão por trás. E aqui, eu vou preencher de vinho. Agora, eu vou fazer com o vermelho, aqui, ó, uma luz, né? Vou deixar um pouco mais claro. Não vou chegar embaixo. Embaixo, eu já vou colocar... Tirar o verde pântano daqui. Eu já vou colocar um pouquinho do sépia. Aqui, ó. Onde tá por trás. Vai ficar mais escurinho. Dos dois lados. Lavo o pincel e vamos iluminar. Um pouquinho do branco aqui. E eu vou fazer a linha. Um pouquinho do branco aqui, aí eu puxo um pouquinho pra cá, pra marcar aqui, ó, esse lado. E eu posso até iluminar um pouquinho aqui, ó, mas não deixe lisinho. Você viu que eu fiz meio curvo? Dá a ideia da curvatura da pétala. Aqui é a mesma coisa. Tá pegando luz. Posso descer um pouquinho. Mas vou deixar marcadinho aqui, ó. Todas as pétalas têm um rachadinho aqui. Tem que lavar meu pincel. Porque eu tô trabalhando com branco, pegar o sépia não vai dar certo. Então, aqui, ó, vai ficar assim, esse rachadinho aqui com o sépia. Pinceladinho. Posso fazer esta e na sequência esta. Mas eu vou fazer essas duas aqui, do mesmo jeitinho que fiz essas daqui. Olha como ficaram. Aqui pra baixo eu deixo assim um pouquinho arranhado. A gente pode até, quer ver, subir aqui pelo meio. Que não vai nem aparecer. Um risquinho um pouquinho mais escuro. E aqui, aquela pincelada. Pincelada aleatória. Você viu que eu pego a tinta e eu só bato o pincel ali. Mas tem que ser no ponto certo. Agora, eu vou fazer essa daqui, ela tá por cima dos dois lados. Preenchi com o vinho. A sombra de sépia vai aqui embaixo. Limpo o pincel. Já ponho aqui, ó, a pincelada de vermelho na ponta. Aqui eu dou uma puxadinha até embaixo. Aqui também. E agora, um pouquinho do branco. Bato o pincel ali e puxo. Bato o pincel aqui e puxo. Vou iluminar um pouquinho mais aqui. Aqui em cima, pinceladinha de sépia. Aqui nesse meio ficou um espaço, agora que eu percebi, ficou um espaço bem grande. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o vermelho e vou fazer aqui, ó, uma pinceladinha. Outra, uma pra cá, uma pra lá e outra pra cá. Uma pra cada lado. Vai ficar a pinceladinha redonda. Vai parecer pétalas lá dentro. Só com um pouquinho de branco, ó, só apertando o pincel. Pronto, já colocamos mais uma camada lá no meio. E vamos continuar aqui. Estas duas, eu vou fazer igual a estas duas. Olha, terminei as duas. Agora, esta daqui que tá na frente aqui e por baixo aqui. Então, ela vai ficar assim, com o vinho. Ela tá por baixo aqui nesse cantinho. Eu vou colocar o vinho aqui, ó, até um pouquinho mais da metade. E depois eu vou terminar aqui já com o vermelho. Ela vai ficar, a tonalidade dela vai ficar um pouquinho diferente, ela vai ficar mais clara.
Misturo, misturo. Agora eu coloco o sépia. Essa parte de trás aqui, ó. E aqui, que eu vou passar essa por cima. Limpo o pincel. Nesse processo todo, eu não lavo o pincel, mas eu tiro bem o excesso da tinta. E agora eu já venho com um pouquinho do branco. Eu coloco sempre um pouquinho primeiro, porque é a hora de você definir. Depois eu vou voltar iluminando tudo isso aqui. Porque a tinta no úmido, ela vai sendo absorvida. Ó, vou trazer essa luz até aqui só. Um pouco aqui pelo meio. Mas não vou misturar, não é para ficar lisinho, porque ela tem uma certa textura. Agora eu vou puxar essa daqui um pouquinho aqui, ó, por cima. Aqui com certeza a gente vai voltar para iluminar novamente. Ali no meio, aquele ponto de sépia, que não é para fora, tá? Ela tem que ficar aqui, ó, dentro da linha da pétala. Agora eu vou fazer esta aqui e essa daqui, e essa, elas estão na mesma posição. Então, eu faço essa, porque eu acabei modificando o risco aqui. Eu vou preencher com o vinho. Apesar de parecer que ela tá por cima, ela não tá. Eu vou terminar aqui a borda com o vermelho. Já coloco a sombra de sépia. Ela tá nessa posição, ó, ela tá meio que atravessada. Já vou preencher esta também. Esse lado de cá, ele vai ficar todo mais escuro, porque aqui é o lado que tem a sombra, a luz tá batendo de lá. Não vou colocar aqui o vermelho antes, vou colocar agora. Já vou colocar aqui embaixo um pouco da sombra, que é o sépia. Lavo meu pincel e agora eu vou colocar o branco. Vou colocar nessa daqui primeiro, né? Porque ela foi a primeira que a gente fez. Ó, começo aqui, tá vendo? Aqui que tá aquele ponto dela, ponto do meio dela. E venho puxando de leve um pouquinho do contorno até aqui. Daí depois eu vou pegar aqui de novo, ó. Que eu vou fazer uma curva e vou baixar. E aqui eu venho disfarçando nessa posição. Olha como ela ficou de ladinho. E essa daqui, ela tá de ladinho, mas pro lado de cá. Então, também começo aqui, aqueles dois pontos. Aqui, eu só vou puxar um pouquinho a tinta, não puxo o branco aqui. Vou puxar o branco assim, ó, sumindo. Aqui vai ficar mais claro, porque aqui tá por cima. Sumindo. Isso. Agora, essa aqui, eu vou fazer igual a essa, só que ao invés de puxar assim, eu vou puxar assim. Olha aqui como ficou, puxadinha pra cá. Aqui só um pouquinho, não precisa ficar uma luz muito clara. Agora, com o pincelzinho, com o mesmo pincelzinho, eu vou sujar ele de vermelho e eu vou passar em cima dessa área de vinho, da parte de fora. Mas eu não vou cobrir a luz, eu vou colocar em cima do vinho. Olha, já uniu as cores, tá vendo? Aqui, ó, em cima do vinho. Não precisa chegar em cima do branco. Prontinho. Prontinho não, porque a gente vai iluminar. Só que agora tá muito molhado, não adianta colocar o branco, porque ele vai sumir novamente. Nós vamos esperar secar um pouquinho, aí nós vamos iluminar no mesmo lugar com um pouquinho do branco.
Então, agora nós vamos trabalhar novamente no vaso, tá totalmente seco. Antes de tudo, eu vou pegar um pouquinho do sépia, porque eu quero escurecer aqui, ó, um pouco mais. Sim, um pouquinho mais escuro, tá? Vou lavar o meu pincel, porque agora eu vou trabalhar com o branco puro. Sempre que a gente lava o pincel, a gente seca, tá? Me perguntaram isso. Então, de vez em quando, eu me lembro de falar. Mas é regra. Lavou, secou. Eu vou pegar uma pincelada de branco, vou colocar aqui no meu pratinho. E vou fazer assim, ó. Eu carrego o pincel com a tinta, aí eu coloco ali para tirar o excesso. Mas eu tenho bastante tinta aqui. Aí, eu vou começar por aqui, que essa parte aqui é a que vai ficar mais iluminada. Eu vou batendo o pincel. Começo bem no centro. Aí, eu vou expandindo para os lados. Pode ficar bem manchadinho mesmo, porque esse reflexo é bem manchadinho. Agora, eu vou aqui, ó, no segundo. Começa sempre pelo meio. Você não tá preenchendo de tinta, você tá colocando. Você viu que até aqui no meio do branco a gente enxerga ainda o caramelo. Mais um pouco de tinta. Aqui a gente tem também uma linha bem clarinha. Já vou aproveitar com esse mesmo pincel e vou colocar mais um pouco de branco aqui. Mais um pouco de branco aqui. Bem na bordinha aqui a gente tem também algum brilho. Esse daqui fica um pouco mais. Este. E aqui no cantinho. Aqui em cima. Sempre coloque no meio e daí você vai limpando o pincel leve, leve, leve para fora. Aí você vai quebrando o branco, tá vendo? Aquela borda ali também vou colocar. Segura o pincel bem atrás, olha a distância. Se eu fizer assim, eu vou deixar pesado. Se eu segurar aqui, quanto mais longe eu seguro, mais eu tenho coordenação. Agora eu tenho mais um pontinho de luz aqui, um pouco aqui. Você viu que ele termina mais ou menos na mesma linha aqui, ó. Mais um pouquinho aqui e aqui. Tô desmanchando um pouquinho essa linha muito forte que eu tenho aqui, mas assim, de pouquinho, devagar, não pode bater tudo em cima. Pronto aqui. É claro que eu fiz esse vaso olhando uma fotografia e imitando os reflexos que eu enxergava lá. Agora, olha, já dá pra gente colocar a luz novamente aqui na alcachofra, é o que nós vamos fazer. Agora, nós vamos iluminar com o branco, pincelzinho 4. Não pegue muita tinta, tira o excesso. E a gente vai iluminar todas as áreas. Ó, tô passando, é só um pouquinho, tá? Mas você deve colocar. Isso vai ajudar ela a aparecer mais. Uma manchinha, um pouquinho do branco. Não é para preencher, cuidado. É só para dar uma iluminadinha. Aqui é bem pouquinho porque tá por trás e não tá pegando muita luz. Aí a gente vai para a próxima camada. Procura seguir exatamente o movimento que você já tinha. O lado esquerdo sempre você vai iluminar pouco mais
do que o lado direito, que aqui tem sombra, aqui tem luz. Preste atenção aqui, ó, nos movimentos do pincel, tá? Porque é isso que vai fazer as pétalas se fecharem. Você já viu aqui que eu coloquei um verdinho? E eu gostei. Então, eu vou colocar um pouquinho do verde kiwi no prato, com pouquinha tinta. Limpa bem teu pincel. Você vai fazer aqui, ó, esse movimento, para cima e para baixo. Não começou aqui nem aqui, é no meio. Você bate o pincel para cima e para baixo, seguindo o movimento da pétala. Aqui, ó, não vai pôr embaixo, pode pôr bem aqui, onde terminou o sépia. E assim a gente termina de pintar a alcachofra. Foi fácil? Não, não é muito fácil. Mas se você seguir direitinho a sequência de cores e a forma com que eu coloquei, você vai conseguir chegar nesse resultado. Eu achei que ficou muito forte isso aqui. Provavelmente o seu também vai ficar. Então, o que eu vou fazer? Tá seco. Eu vou pegar uma pincelada do caramelo, limpo bem o pincel, tiro bem o excesso de tinta e vou fazer isso aqui, ó. Uma varredura só com o pincel sujinho em cima do branco. Isso vai abaixar essa cor e eu vou gostar mais. Olha, agora o tom do metal apareceu melhor. Você tem que tirar o excesso de tinta, bastante. Aí você vai de leve passando em cima. Pronto, passei em cima de todo o branco. Olha como melhorou. Pintura é assim mesmo. A gente vai usando os recursos que a gente tem para conseguir o resultado que a gente quer. E isso serve de experiência para você. Essa técnica pode ser usada em qualquer outra pintura. Pronto, gostei mais. Acho que ficou bem legal. Agora eu vou fazer um fundo. Olha só o que eu vou fazer. Molhei meu pincel, tá? Vou secar, mas não sequei muito, ele tá úmido. Aí eu vou pegar uma pincelada do azul hortênsia, tiro o excesso bem tiradinho. Aí eu vou aqui, ó, no cantinho, bem suave, bem clarinho. Eu posso, quando tá assim, se eu colocar ali no tecido, ó, vai fazer uma mancha. Agora, quando eu tiro totalmente o excesso, eu posso colocar e até passar, olha que tô passando, ó, em cima da folhinha. Olha como não manchou, a tinta só pegou no tecido, que não tinha tinta. Aprenda a tirar o excesso de tinta do pincel no pratinho. Vou chegar até essa linha. Todos os cantinhos. Essa tinta me veio até por aqui, ó, um pouquinho só além do desenho. Aqui eu vou subir um pouquinho ali. Agora eu vou fazer isso do outro lado do mesmo jeito. Começo aqui, que é a base, que pode ficar um pouquinho mais forte. Não vou me estender muito para a esquerda. Passo aqui, ó, da mesma intensidade de cor. Pulo, alça e continuo. Mas daí eu venho diminuindo. Limpando o pincel. Pronto, ali já chega. Aqui ficou meio marcadinho, então eu vou lidar um pouquinho mais com o pincel. Vou marcar aqui a linha do horizonte, a linha de fundo.
Não lavei meu pincel, vou pegar um pouquinho do sépia aqui, ó, em cima do azul mesmo. Tiro o excesso e agora eu vou colocar um pouquinho de sombra embaixo da alcachofra. Eu vou marcar aqui, ó, a linha. E também eu venho limpando o meu pincel. Só um pouquinho. Aqui eu vou morrendo, não vou fazer esse contorno, porque a sombra tá mais pro lado de cá. Pego mais um pouquinho de tinta, vou crescer um pouquinho essa mancha. Pronto. Mais um pouquinho. Agora eu vou colocar aqui, ó, neste cantinho. Eu não vou fazer o contorno, não, nem aqui. Morreu aqui o sépia, ó. Agora, nesse cantinho. Mais um pouquinho nesse cantinho. Embaixo da jarra. Terminando aqui, ó, junto com o contorno da linha da jarra. Eu vou, só com o pincel sujinho, eu vou passar aqui, ó, em cima do risco que eu tinha feito. E eu vou sujar bem de leve. Aqui tem que ficar bem mais leve do que aqui. Um pouquinho, assim, esse é a mesa. Marcando ali, só a linha. Agora eu vou pegar um pincelzinho menor. Vou pegar aquele número 4. E agora eu vou reforçar só nos cantinhos a sombra. Não pode deixar nem um buraquinho aqui sem tinta entre o fundo e o elemento ali, que é a alcachofra. Pronto, essa parte aqui a gente tem sépia com sépia. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou colocar um pouquinho do azul mesmo. Pego só um pouquinho de tinta e eu vou fazer aqui, ó. Esse daqui é uma luz seca que vai me separar esse elemento do fundo. É muito pouco, é um brilho. Eu nem fiz inteiro, eu fiz só onde tem o escuro. Aqui, ó, não precisa fazer, porque aqui a gente tem um espaço um pouquinho mais claro. Aqui também a gente pode fazer. E aqui na jarra também. Só que aqui na jarra eu vou usar o caramelo. Só um pouquinho. E eu vou fazer aqui, ó, a linha. Onde terminou a jarra. Esse trabalho eu fiz num tecido que eu ganhei da minha aluna Iracema. Olha só que lindo o trabalhinho dela. Muito obrigada, Iracema. Viu? Pintei a alcachofra no teu pano. No meu pano. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora o beijinho especial de hoje. Essa é a Cida, minha aluna virtual que mora em Cascavel, no Paraná. Ela disse que ama pintar e aprendeu muito assistindo às aulas do canal Sonalu Pinturas. Cida, obrigado pelo seu carinho e parabéns por suas lindas pinturas. O beijinho especial de hoje é seu. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.